Boa noite. Eu sou a professora Laine Vieira. Eu sou mentora acadêmica há quase 6 anos, especialista em processo seletivo para ingresso no mestrado e doutorado. Eu sou mestra em biodiversidade, ambiente e saúde. E aí, neste encontro aqui de hoje, a gente vai falar sobre o edital. O edital é o guia, ele é o mapa da seleção para mestrado. É aqui que tem o detalhamento em relação ao funcionamento de cada uma dessas etapas. E a interpretação do edital, ela vai nos direcionar a essa preparação. Então, temos aqui, né, o mestrado profissional em rede nacional em gestão e regulação de recursos hídricos, o Prof. Água. E aqui, nesse primeiro item, ele vai trazer a relação das instituições associadas e coordenações. Então, é uma seleção nacional. E aqui a gente tem a relação de todas as universidades que fazem parte desse processo seletivo. Essa seleção, ela é totalmente gratuita, não tem mensalidade e ainda há a possibilidade de você receber bolsas de estudo. Então, mesmo sendo um mestrado profissional, então está aqui destacado a concessão de bolsa de estudo ou auxílio. E eu vou mostrar para vocês, tá? Fiquem até o final, editais, né, de como funciona esse processo de concessão de bolsa. Então, você participar de um mestrado profissional gratuito e ainda com a possibilidade de receber uma bolsa que é R$ 2.100 a bolsa de mestrado. Todas as informações referentes a este processo seletivo, bem como eventuais retificações do edital, convocações e resultados, serão divulgados no site da Unesp, na página oficial do Prof. Água. Então, este é um site, como é o site oficial, é importante que vocês fiquem acompanhando regularmente. Então, porque podem sair retificações, pode sair retificação da bibliografia, então é importante que acompanhem com regularidade. Então, a cada 2, 3 dias, tá? Porque não, embora tenha no Instagram, mas não dá para confiar plenamente. É importante acessar diretamente o site, que é a mais confiável. E toda a documentação, ela já tem aqui um link direto por onde vai ser realizado. E caberá exclusivamente à coordenação de cada instituição, a análise da documentação referente às etapas de avaliação do processo seletivo, a organização, aplicação e pontuação dos instrumentos de avaliação, bem como análise e resposta aos recursos. Então, em relação aqui a esse 2 item.6, alguém que se candidata à nucleadora da Universidade de Brasília. Então, quem vai analisar a sua prova, quem vai analisar o seu plano de pesquisa, quem vai analisar a sua documentação é a nucleadora, é a instituição, tá, responsável. Então, e cabe à seleção nacional instruir e orientar as instituições para a realização de cada etapa. Então, cada instituição, cada nucleadora, ela tem essa autonomia. Só que eles estão, né, sob a supervisão, sob a orientação da coordenação geral do próprio. Este processo seletivo, ele obedecerá ao cronograma de atividades definido neste edital e a inscrição, ela implica o pleno conhecimento e aceitação tácita de todas as normas e condições não estabelecidas. Então, eis a importância do edital, porque quando você faz sua inscrição, você está dizendo ali que você leu este edital, que você entendeu tudo e que você concorda. Então, eventuais erros que você pode vir a cometer, então a instituição ela não vai se responsabilizar. Em relação ao objetivo do Prof. Água, é proporcionar formação teórica e prática aos profissionais e pesquisadores da área de recursos hídricos, aprimorando suas competências pessoais e profissionais para lidar com os desafios complexos relacionados à gestão e regulação das águas no Brasil. E aí entra um ponto aqui. Ele coloca que o curso ele é presencial, mas vamos lá. É um mestrado nacional. E eu também vou mostrar para vocês o cronograma de aulas, tá? Então, ele usa de tecnologias de informação e comunicação aplicadas ao ensino híbrido. Então, há momentos que são ali presenciais na nucleadora, mas há momentos que são todos os alunos de todas as nucleadoras, tá? Então, ele adota uma modalidade de ensino híbrido, ou seja, nem tudo você vai ter que ir ali na universidade. Então, há atividades que são online e poderão se inscrever no processo seletivo
Candidatos que possuam diplomas ou certificado de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação. Eles não limitam, você pode ser de qualquer área. Emitido por instituição reconhecida pelos órgãos fundamentais competentes nas categorias de bacharelado, licenciatura ou mesmo tecnólogos. A comprovação do diploma de graduação será obrigatória no ato da matrícula. Então, é isso que ele exige, mas você não há impedimento em relação à sua formação. Os candidatos aprovados no processo seletivo serão matriculados na instituição de ensino superior associada, escolhida no ato da inscrição, e passarão a compor o corpo discente da pós-graduação dessa instituição. E o curso ele tem duração de 24 meses, que é a duração padrão de um programa de mestrado. E ao término desse período, você vai receber ali o diploma de mestre. O diploma. Deixa eu colocar aqui para desativar o som. O diploma de mestre em gestão e regulação de recursos hídricos. Então, aqui tem a distribuição da área de concentração, as linhas de pesquisas vinculadas, que aqui já é importante você se atentar, porque vai ser necessário para que você possa elaborar o seu plano de pesquisa, onde a gente vai ter ali a descrição das atividades logo mais. E este edital, ele tem um número significativo de vagas, ao todo 493 vagas. E aí, aqui a gente tem a distribuição de vagas por instituição de ensino superior, as vagas de ampla concorrência e as vagas de ações afirmativas, tá? Então, tá aqui a distribuição. E as vagas disponibilizadas por cada instituição associada serão distribuídas entre os docentes orientadores da respectiva instituição. Porque, embora a gente tenha um site nacional, mas os sites de cada instituição você também deve estar buscando, porque eles têm informações específicas daquela nucleadora, ou seja, essa instituição que encontra-se vinculada ao ProfSaúde. E das inscrições, as inscrições elas já encontram-se abertas e vão até o dia 21 de abril de 2026, até as 11h59. E eu já recomendo que você não deixe para se inscrever no último dia, por ser uma seleção nacional, e embora tenha essa especificidade em relação a cada associada, mas último dia, então, é muito arriscado, pode haver congestionamento, e quando a gente se prepara para uma seleção de mestrado, não pode considerar a possibilidade que vai ter prorrogação. Então, pense, não vai ter prorrogação, tenho que fazer minha inscrição até o dia 21 de abril, tem que estar tudo organizado. Então, já coloque aí como meta fazer até o dia 20 de abril. A taxa de inscrição será de R$ 98,00 e deverá ser paga por Pix, depósito ou transferência bancária até o dia 21 de abril. E, de preferência, quando você for fazer esse pagamento, faça no seu nome, tá? Não peça para ninguém pagar, faça no seu nome, tá? Porque essa questão pode acabar que gerar até um indeferimento. Se está no nome de outra pessoa, então você não tem como comprovar se você fez esse pagamento. E essa não comprovação do pagamento da taxa de inscrição, pagamento realizado após o prazo estabelecido, o simples agendamento do pagamento sem a devida compensação bancária, ou pagamento em valor inferior ao estipulado, implicarão o indeferimento automático da inscrição. E em relação aos documentos exigidos para a inscrição. Então, aqui os documentos, por exemplo, o plano de pesquisa, o currículo Lattes, ele já precisa ir no ato dessa inscrição. Então, o currículo Lattes obrigatório, quem ainda não tem, precisa criar e atualizá-lo. O documento oficial de identidade com foto, podendo ser RG, CNH ou o SIM para brasileiros. A proposta do plano de pesquisa é um item aqui obrigatório, que deve seguir as orientações do item 9 do anexo 2 do edital. O formulário de pontuação para análise curricular, que também é obrigatório. Os documentos comprobatórios para análise curricular. Então, Lênio, fiz todo o meu pontuação, me deu 10 ali a nota, só que eles não aceitaram. Então, é preciso que você tenha a comprovação de tudo aquilo que você colocar no seu currículo e deverão ser organizados e anexados em um único arquivo PDF, devidamente identificado e referenciado de acordo com os itens correspondentes do referido anexo 3. O comprovante do pagamento da taxa de inscrição e caso você vá se inscrever ali para ações afirmativas, a autodeclaração. E o candidato, ele é responsável por anexar todos os documentos obrigatórios neste edital. E durante o período de inscrições, aqui é muito importante, né? E aí é uma vantagem para os candidatos, porque
Lene, eu fiz minha inscrição dia 18, mas a inscrição só encerra dia 21. Então, é possível, nesse período, você inserir, substituir documentos pendentes que ainda não tenham sido validados. E aí, depois que encerrar o prazo estabelecido para as inscrições, aí é que não será permitida. A inscrição encerrou dia 21. Quero mudar, esqueci, de repente, de fazer a formatação do plano de pesquisa. Aí não pode mais alterar, mas até o último dia 21, você pode estar ali inserindo, fazendo a substituição dos documentos. E a ausência de qualquer documento obrigatório ou envio de documentos ilegíveis implicará no indeferimento da inscrição. Então, quando você tem inscrição indeferida, e é algo que eu me surpreendo muito, porque é onde muitos candidatos ficam. Então, teve uma seleção recente de uma aluna que eram 360 candidatos inscritos. Mais da metade eles ficaram na homologação das inscrições por conta dos documentos. Então, você que está se candidatando, eu quero fazer o edital, vou fazer a seleção do Profiar. A primeira coisa que você já tem que organizar é essa parte da documentação. Então, se é possível, já faz esse pagamento. Então, já separa essa documentação comprobatória, já escaneia, verifica a qualidade dessas informações. E aí, para que você se concentre o quê? Em fazer o plano de pesquisa, porque ele precisa ir no ato da inscrição, e depois estudar para a prova. Porque se você deixa para a última hora, é muito mais arriscado que você esqueça algum documento. Se você pegar, assim, um resultado anterior nessa etapa, é uma etapa que elimina muita gente por detalhes. Então, a aprovação, ela está nesses detalhes. E quanto às etapas do processo seletivo? São 3 etapas, que é a prova de conhecimentos específicos, a proposta de plano de pesquisa e a prova de títulos. Tanto a prova de conhecimentos específicos quanto o plano de pesquisa são etapas eliminatórias. Então, a Maiara tirou 10 na prova, mas se a Maiara não tirou a nota mínima no plano de pesquisa, ela não avançará para a última etapa, que é a prova de títulos, que é uma etapa classificatória, ou seja, mesmo que você tenha uma pontuação muito baixa, mas se você foi bem aqui nas outras etapas, então você está aí mais próximo da sua vaga. Então, essas 2 etapas aqui, elas são eliminatórias. Já a prova de títulos é apenas classificatória. E a prova de conhecimentos, a gente tem aqui a nota de 0 a 10, e ela é realizada de forma presencial, com início às 2 horas, e vai ser na cidade que corresponde ao campus da instituição de ensino superior. E a prova ela tem duração de 4 horas. A prova, considerem o seguinte, quem nunca fez a prova, é uma prova de seleção para mestrado ou a própria prova, ou se já fez a prova do próprio Fiagua. É uma maratona física e mental. E que, para que você consiga se preparar, além do estudo, não é estudar de ponta a ponta toda a bibliografia. É uma prova que envolve estudo, treino e também a resolução de questões do treino. Então, não adianta você dominar todo o conteúdo se você não realizar nenhum treino. Então, você pode se perder no tempo, porque a gente também tem prova discursiva, com permanência mínima de 1 hora. A prova de conhecimentos tem 30 questões objetivas, que é o valor total de 6 pontos, e uma questão discursiva. Então, vejam só, uma questão discursiva, ela equivale aí quase, né, o valor das 30 questões objetivas. Então, é a que tem maior peso. É essa questão dissertativa, que é aquela que você vai escrever, como um texto mesmo, que eles vão fornecer o tema. E o conteúdo da prova abrangerá temas relacionados às 4 linhas de pesquisa, que está lá no início do edital, e baseado na bibliografia de referência disponível que está entre os anexos. E o candidato, né, ele vai trazer aqui, deverá comparecer com antecedência mínima de 30 minutos. E aí, aqui, os documentos que são aceitos para o momento da realização da prova, como RG, documentos digitais. E o candidato que não apresentar documento de identidade oficial com foto, ele não poderá realizar a prova. Além, né, de que não é permitida qualquer consulta, e eles colocam até esses itens, porque, claro, tem seleções de mestrado que eles permitem o uso de auxílio, de algum documento, de algum material de auxílio. E para a resolução da questão dissertativa, o candidato deverá redigir um texto observando a extensão mínima e máxima especificada no caderno de provas. A prova dissertativa, ela apresentará 2 opções de temas, e das quais o candidato deverá escolher apenas uma para desenvolver sua resposta. E esses temas, eles são escolhidos a partir da bibliografia que é fornecida no edital. E caso não seja resposta, você vai ter ali a nota 0.
A folha de resposta definitiva será o único documento válido para a correção da questão dissertativa, e a folha de rascunho disponibilizada no caderno de provas tem a finalidade unicamente de auxiliar. E a gente tem o plano de pesquisa. Esse plano de pesquisa, digamos que como se fosse um projeto de pesquisa reduzido, porque o que ele vai pedir, ele vai trazer esse detalhamento, vai realmente exigir de você a construção, né, ter já uma ideia definida. Então, o candidato ele deverá submeter, conforme as disposições deste edital, uma proposta de plano de pesquisa na área de gestão e regulação de recursos hídricos, que será utilizada como instrumento de avaliação técnica no âmbito do processo seletivo. E aí tem as especificações em relação à Universidade Estadual do Rio de Janeiro. A proposta de plano de pesquisa deve ser apresentada de forma clara e objetiva, com extensão máxima de 2 páginas e deverá estar vinculada a uma das linhas de pesquisa do Prof. Água, que ele lista, mas ele sempre vai encaminhar aqui para que você faça esse estudo detalhado no próprio site da Unesp. E vejam só aqui o que deve estar dentro do plano de pesquisa. Então, como quem já fez aí alguma seleção de projetos, vai ver, né, que as etapas elas se assemelham, porque a gente vai ter aqui o título da pesquisa, que é a indicação clara e concisa do tema central da proposta, vinculada a uma das linhas de pesquisa do programa, a descrição da pesquisa, com a apresentação sucinta da importância da pesquisa para a área de gestão e regulação de recursos hídricos, incluindo a contextualização do tema, o problema ou a questão central que orientará o estudo, bem como o objetivo principal do trabalho a ser desenvolvido. Então, aqui tem, né, a coluna dorsal de um projeto de pesquisa, é você dizer ali o que você vai pesquisar, qual é a importância, qual é o problema, qual é o objetivo desse trabalho, e aí tem as especificações, né, que se relacionam à própria área do programa, que é o impacto social e econômico esperado e a aderência aos objetivos de desenvolvimento sustentável, onde você deve apresentar a descrição de como os resultados da sua pesquisa podem contribuir para a sociedade, indicando a aderência do estudo a um ou mais objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda ONU, da Agenda 2030 da ONU, e por ser um mestrado profissional, uma outra especificação, algo que é muito característico dessa modalidade de mestrado, é o produto técnico. O que você propõe como solução para resolver esse problema que você identificou, que você apontou aqui e que vai nortear a construção da tua pesquisa? Então, produto técnico esperado, que é a descrição do produto ou resultado aplicado a ser desenvolvido. E aqui ele vai listar algumas possibilidades, tá? Mas a gente tem o documento norteador da CAPES, onde ele vai trazer essa especificação de forma mais detalhada, porque aqui ele dá exemplos, tá? Mas para que realmente você consiga definir qual será o produto técnico, você precisa também fazer um estudo do programa, a fim de conhecer o que está sendo produzido. E aí, no anexo 2, tem todo o detalhamento de como isso deve ser feito. E a proposta é importante aqui, porque não quer dizer que você fazendo esse plano de pesquisa será o que você vai executar quando você for aprovado no mestrado. Então, será submetida no processo seletivo, não vincula ao objeto final do trabalho de conclusão de curso. Então, Lene, quando eu passar no mestrado, é esse plano de pesquisa que eu vou fazer? Não. Porque quando você for aprovado no mestrado, você vai conversar com o orientador, que então vai ser definido de fato. E aí, ele que vai dizer, né, como que isso vai ser feito, vai alinhar ali, né, os objetivos, as afinidades para chegar ao ponto. E claro que tem muitas chances, por ser um mestrado profissional, de você seguir com essa mesma ideia que você propôs no plano de pesquisa. Será avaliada por 2 examinadores designados, com base nos seguintes critérios: adequação ao tema sugerido, a relevância social e científica, o potencial impacto econômico e o alinhamento com as linhas de pesquisa do programa. E cada avaliador lhe atribuirá uma nota entre 0 e 10, avaliando de forma global a qualidade da proposta apresentada, com base na aderência à linha de pesquisa escolhida no âmbito do programa. E aqui tem os pontos, né, que os itens, os critérios que têm maior peso é a relevância da pesquisa e a coerência do tema proposto com a linha de pesquisa. E, claro, a organização, a escrita, a linguagem, essa clareza na exposição das ideias. E a prova de títulos, ela tem caráter classificatório. E aí, na prova de títulos, aqui nesse quadro 2, tem os valores, né, que vão ser atribuídos a cada um dos itens, a experiência profissional,
a experiência em pesquisa e extensão, a capacitação em cursos de especialização e extensão. E a prova de títulos, ela também vai ser avaliada por 2 avaliadores. Esses avaliadores, eles farão parte ali da instituição para a qual você está se candidatando, certo? E a análise curricular será baseada com base no formulário de pontuação para análise curricular preenchida pelo candidato, conforme o modelo disponível. E os documentos comprobatórios deverão ser organizados em um único arquivo. Ele reforça isso novamente, porque já foi apresentado quando ele lista os documentos necessários para a inscrição, devidamente identificados e referenciados de acordo com os itens correspondentes do referido anexo. E a avaliação do currículo considerará os seguintes aspectos: experiência profissional, participação em atividades de pesquisa e extensão, capacitação em cursos de especialização ou extensão correlatos à área de atuação do Prof.A. E a pontuação, ela vai seguir os seguintes critérios, tá? Ele vai detalhar aqui a experiência profissional nos últimos 10 anos, então vai envolver participação em câmaras técnicas, comitê de bacias hidrográficas ou conselhos de recursos hídricos, atuação em áreas técnicas voltadas à gestão e regulação de recursos hídricos, participação em projetos técnicos aplicados à gestão e regulação de recursos hídricos, a experiência em pesquisa nos últimos 5 anos, onde aqui vem a parte das publicações, como a publicação de livros, capítulos de livros, artigos, publicação de trabalhos completos em análise de eventos científicos, publicação de relatórios técnicos, mapas ou produtos técnicos equivalentes, comprovação de experiência, atividade de extensão ou assistência técnica com vínculo profissional, experiência em extensão ou capacitação em curso de especialização, ou participação de atividades de extensão, dias de campo, assistência técnica. E aí tem a distribuição de acordo com a carga horária. E os itens declarados no anexo 3 devem ser obrigatoriamente comprovados. Embora você tenha, mas você precisa, pode estar no seu currículo, mas você precisa comprovar a experiência profissional através da carteira de trabalho, ou certidão que comprove o tempo de atuação, e a experiência e pesquisa que tem ao detalhamento em relação a como comprovar esses itens. Esse documento aqui, em relação ao currículo, como o edital ele está com inscrições abertas, ou você tem, ou você não tem. Então, poucas coisas aqui do que tem é possível de aprimorar, considerando esse tempo, por conta do barema, dos itens que ele fornece. Então, nesse caso aqui, Slane, eu não tenho nada disso. O que que eu faço? Você tem que fazer uma excelente prova e você tem que fazer um excelente, né, plano de pesquisa, certo? Para que realmente você consiga equilibrar essa deficiência no currículo. Porque o currículo, ele não vai eliminar você, tá? Mas ele é um item classificatório. É claro que ele tem peso, mas se você for bem na prova, você consegue equilibrar essa deficiência. E principalmente porque também, se você analisar resultados anteriores, você vai ver que o que realmente torna esse equilíbrio é as 2 primeiras etapas, tá? Já o currículo, né? Muitas pessoas elas realmente vão focar ali no trabalho e aí acabam que muitas vezes tem essas experiências, mas não tem essas comprovações. E em relação à publicação, né, acaba que foca muito no trabalho, mas não tem a questão das publicações. E aí a classificação do direito à matrícula, então, tanto que aqui o maior peso é a nota obtida na prova de conhecimentos, tá? Seguido pela nota que obtida na prova de títulos, e aí vem a nota atribuída à proposta do plano de pesquisa. Então, a que tem maior peso é a prova de conhecimentos específicos. Então, e embora sim, uma prova de conhecimentos para a seleção de mestrado, ainda que você, além, eu sou concurseira, eu faço muitos concursos, já passei muito concurso, já respondi muita prova. É diferente. Não se engane, eu vou estudar para uma prova, eu vou responder essa prova da mesma forma que eu estou estudando para uma prova de concurso. É completamente diferente. Essa prova, ela vai se alinhar aos objetivos do programa. E qual é esse objetivo aqui do programa? É de capacitar, de proporcionar formação teórica e prática. Então, as questões, ainda as objetivas, elas vão se voltar nesse intuito. Né? As provas de concurso, elas são mais objetivas, né? Elas são mais técnicas. Já não, essas provas de uma prova de seleção para mestrado, ela tem como objetivo proporcionar formação teórica e prática aos profissionais e pesquisadores da área, aprimorando suas competências pessoais e profissionais para lidar com os desafios complexos relacionados à gestão e regulação das águas no Brasil.
E aí, aqui tem um calendário, as inscrições estão abertas até o dia 21 de abril, e a prova é dia 24 de maio. Então, a gente tem aí 2 meses aproximadamente para poder estudar, e com isso, né, conquistar aí a aprovação, né, porque a prova, ela já é esse ponto de partida, e o edital, ele vai trazer aqui todo esse processo, né, de construção. Então, aqui tem o formulário de pontuação do currículo, experiência profissional, então você vai atribuir a pontuação e a banca ela vai ali fazer a experiência em pesquisa nos últimos 5 anos, a experiência em extensão ou capacitação em cursos, dias de campo ou assistência técnica nos últimos 5 anos, e todos os itens que você pontuar aqui, você precisa também estar comprovando. Também tem aqui a relação da bibliografia recomendada para a prova de conhecimentos. É uma bibliografia, né, que ela não é tão curta, é uma bibliografia um pouco extensa, eles vão listar aqui o link para que você consiga ter acesso. E assim, embora você tenha 2 meses, e para você estudar para uma prova, realmente você precisa construir esse cronograma de estudos e estudar com estratégia, porque não quer dizer, existem livros aqui que você não vai, né, dentro desse período, conseguir ler na íntegra. Então, existem estratégias específicas para que você consiga ver. Porque quando você vai para uma seleção de mestrado, não, eu quero passar, e eu quero passar. E, gente, não tem como passar em uma seleção para mestrado sem estudo. Não tem como estudar para uma prova de conhecimento sem estudo, mesmo, mesmo sendo uma prova objetiva. Eu não sei vocês, mas eu não sou uma pessoa de sorte. Então, não posso contar com sorte. Você só pode contar com estudo, né? Com o que você fez, com o quanto você se dedicou. E aqui, no anexo 2, tem aqui o roteiro, né, para que você vai preencher da proposta de plano de pesquisa. Então você vai ter que colocar a área de concentração, a linha de pesquisa, o título, o impacto, e aí a descrição da pesquisa, a descrição do possível produto. E aí tem aqui, né, são 2 avaliadores para poder atribuir a média para você. Até aqui, alguma dúvida? Coloquem aqui no chat. Então, entenderam? Aqui, quem é a primeira vez que vai tentar o Prof. Água? Eu. Pronto, excelente. Então, que seja a primeira, né? E a última, né? Que já seja aí a primeira e a última, né? Tentativa. E aí, então, há tempo hábil, tá? Então, tem tempo para que você consiga aí fazer uma boa preparação. E eu vou explicar para vocês, tá? Porque muita gente